O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Assim dominava a Igreja Católica durante toda a Idade Média, absolutamente. Não por acaso, os abusos e desmandos eram recorrentes. Quem rompeu com isso? A Reforma Protestante. Sem a Reforma Protestante, não estaríamos falando num elemento que explica e muito o Ocidente, a divisão de poderes e liberdades individuais. A separação dos poderes remonta ao Estado judeu, à Grécia Antiga e à Reforma Protestante, e todos os movimentos que surgiram dela, que foram movimentos de retorno à Escritura e rejeição à Igreja Católica Romana, que tinha seu sistema de governo monárquico mais baseado no Império Romano do que na Escritura. Ao longo da história, o chefe de Estado era o sacerdote também. No Egito, o faraó era a própria encarnação de uma divindade. Desobedecê-lo era rejeitar a Deus. No Estado romano, em certo momento, começou-se a praticar o culto ao imperador. Quando o rei romano Herodes começou a falar, o povo o enalteceu ao ponto da adoração. É voz de um Deus e não de homem, disseram os idólatras. E Herodes achou que tal insígnia caía bem nele, o que levou Deus a fulminá-lo instantaneamente. Essa história mostra que, ao longo da história, aqueles que se sentaram nas cadeiras de governo deste mundo eram fortemente tentados a achar que não tinham muita diferença de Jesus, que estava assentado à direita do Pai. E foi exatamente isso que o papado fez. O papado é um monstro que foi crescendo ao longo da história. No século V, com a queda do Império Romano, o vazio deixado pelo imperador foi ocupado pelo Papa Leão, que passou a ter uma posição política muito acentuada. Foi ele, por exemplo, que convenceu Átila a não invadir Roma. Negociou com os godos para que eles não incendiassem e assassinassem o povo em 455. Esse poder foi crescendo até chegar ao absolutismo papal. Na bula Una Sanctam é demonstrado isso. Por isso declaramos que é absolutamente necessário à salvação de toda criatura humana estar sujeita ao romano pontífice. As palavras do Evangelho nos ensinam que esta potência comporta duas espadas. Todas as duas estão em poder da igreja, a espada espiritual e a espada temporal. Mas esta deve ser usada para a igreja, enquanto a primeira deve ser usada pela igreja. Não satisfeito em se considerar o dono da igreja, agora o Papa é também oficialmente o dono do mundo. Lutero, obviamente, não podia aceitar isso. Mas Lutero deu apenas o pontapé inicial. Vários outros movimentos romperam com essa hegemonia do poder da igreja sobre toda a sociedade. A Revolução Inglesa, que nem deveria ser chamada de revolução, foi outro passo importante na separação dos poderes. O rei Jaime II era católico e estava perseguindo os protestantes, que se revoltaram e marcaram o fim do absolutismo monárquico, fazendo surgir a monarquia constitucional. O rei foi deposto. O que se seguiu à Revolução Gloriosa foi um período de estabilidade política, econômica, liberdade econômica e científica, impostos baixos. Tudo isso, explicam vários historiadores, foi fundamental para o surgimento da Revolução Industrial. E no contexto inglês, é preciso contar a história do puritanismo, os calvinistas da Inglaterra. De maneira bem simples, os puritanos acreditavam que a reforma na Inglaterra havia acontecido pela metade. Seu movimento, portanto, era uma revolta contra a Igreja da Inglaterra, que conservava ainda muitos aspectos católicos. E a Igreja da Inglaterra tinha como chefe maior o rei, outra aberração. Os puritanos tornavam-se incapazes de conformarem-se suficientemente à Igreja do Estado, declara o autor de Os Santos no Mundo. Mas a verdade é que a maior influência dos puritanos se deu na América, onde eles se estabeleceram e ajudaram a moldar a maior nação de todos os tempos. Desejosos de cultuar a Deus de maneira livre, 120 peregrinos partiram no navio Mayflower, rumo à Terra da Liberdade. Lá, esses protestantes ajudaram a moldar a República Americana, um modelo de governo representativo. Eles citavam Isaías 33, 22, para falar da importância da divisão de poderes, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará, declara Isaías. Deus pode ser ao mesmo tempo o juiz, o legislador e o rei, pois Ele é infalível, mas isso não pode acontecer conosco, com os homens. Nós não podemos deter todo o poder. Mas claro que o Papa podia assumir ambas as funções, afinal, ao falar de fé e moral, ele é infalível. Por isso, os reformadores falavam do papado como anticristo. Ele quer ocupar o lugar de Deus. Lembra que a Bíblia fala que o anticristo toma a posição de Deus?
O católico Taylor Gatto vai mostrar a importância do espírito protestante para moldar a América como um celeiro de liberdade e de criatividade. A primeira igreja puritana de Salem, organizada em 1626, foi organizada de maneira congregacional, ou seja, sem que uma autoridade central determinasse o seu funcionamento, pois a própria congregação faria isso. Em seu livro Emburrecimento Programado, Gatto desenvolve o argumento de que a sociedade americana era como essas igrejas, congregacionais, que eram livres e, portanto, mais produtivas. Com liberdades individuais, a nação progredia intelectualmente, financeiramente e socialmente. Ao cuidar de si, o americano cuidava melhor da coisa pública, diz Gatto. Cada cidade possuía considerável flexibilidade para desviar-se do que teria sido o domínio de um governo central. Ora, isso era impensável num país católico. Imagine falar em liberdade individual e de consciência num lugar em que a sua consciência pertence à igreja. Lutero disse na Dieta de Worms que ele só negaria suas crenças se o convencessem pela Bíblia e pela razão. Na Igreja Católica, isso é um absurdo. Se o Papa, que é infalível quando fala ex cátedra, diz que a grama é rosa, você tem que obedecer. Afinal, isso foi revelado a ele. Um protestante, entretanto, como diria Lutero, tem consciência e a segue, portanto, ele é livre. E aqui surge um ponto interessante em que católicos nos acusam, dizendo que toda essa liberdade produziu as 32 mil seitas protestantes. E assim, de cara, eles já assumem que são contra a ideia de um povo livre. A primeira coisa a se dizer sobre esta acusação é: melhor 30 mil denominações do que 60 mil ídolos. Em segundo, sim, há várias denominações protestantes. E daí? Onde há liberdade, há margem para pessoas falarem besteira e inventarem todo tipo de loucura. Mas também há espaço para acertar. Já na Igreja Católica estão todos unidos no erro. Seria como acreditar que o simples fato de unirmos uma multidão de mortos no mesmo cemitério gerasse vida. Esse tipo de unidade não vale de nada. Além do mais, é claro que eles mantiveram por muito tempo certa unidade, porque quem pensava diferente deles era morto. E quer saber de uma coisa? Os católicos não são tão unidos assim. Como disse Lutero, papas e concílios se contradisseram várias vezes. A igreja é tão unida que chegou a ter 3 papas brigando pelo poder em certo momento da história. Ainda hoje, há movimentos divergentes na igreja católica, teologia da libertação, movimento carismático e por aí vai. Muitos conservadores estão sempre falando do perigo de um governo central e mostrando acertadamente como o socialismo, apesar de falar em igualdade, é sobre controle central. Todos os conservadores concordam que o governo central tende a gerar ditadura e improdutividade. Ora, não há nada mais centralizado do que a Igreja Católica, com sua sede em Roma, detentora de um líder que é inquestionável quando fala ex cátedra e passa ordens para todo o mundo. Não é por acaso que a nação mais próspera e livre de todos os tempos foi uma nação protestante, os Estados Unidos. Só um espírito livre pode produzir uma nação livre.